noite a todos. A pessoa fala alto, quase nem precisa do microfone, né? Mas tudo bem. Só vou lembrar vocês que o Dr. José Roberto ele volta a atender só no dia 22 de janeiro. Então, às segundas-feiras, os evangelhos vão acontecer às 18 horas. Quando ele retornar no atendimento, retorna nos dois horários que eu nunca lembro quais são, tá? Mas depois nas redes sociais nós temos os horários certinhos. Se vocês quiserem, tem os QR Codes lá na entrada, só apontar para se inscrever nos nossos canais, tá bom? A inscrição de vocês é muito importante para nós. Bom, vamos lá, vamos fechar os olhos. Agradecer ao nosso Pai Celestial por permitir a nossa presença hoje nesta casa. Obrigada, Pai, por plantar em nós a semente do aprendizado, da curiosidade, da vontade de melhorar a cada dia. Obrigada, Senhor, por nos auxiliar todos os dias, para que não percamos a fé. Obrigada por nos auxiliar nos momentos difíceis, nos alimentando com coragem e alegria. Obrigada, Pai, por se fazer presente em nossa vida, nas pequenas coisas. Obrigada por abençoar nossa casa, família, nossos animais, nossos empregos, alimentos. Obrigada, Pai, por permitir um recomeço de ciclo em um novo ano. Assim seja, graças a Deus. Boa noite, pessoal. Boa noite. Quis deixar um fundinho musical para você. Compete comigo. Aí o pessoal vai querer ouvir a música. E eu também. Ouvir a música. Capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo tem o título Cristo Consolador. A razão desse título está numa passagem do Evangelho de João, quando Jesus anuncia o Consolador prometido para os seus apóstolos. Ele fez isso no momento de despedida. Essa reunião foi logo antes, já na Páscoa, dias antes da prisão de Jesus, que acabou culminando com a sua crucificação. Então, a guisa de despedida, e com os apóstolos já sabendo, que aquilo era uma despedida, que Jesus estava prestes a retornar ao seu reino, e os deixar para que seguissem com os ensinamentos que haviam recebido, Jesus fez essa promessa, dizendo que em respeito àqueles que haviam seguido, que haviam absorvido, que haviam vivido seus ensinamentos, ele pediria ao Pai que lhes enviasse um Consolador, com dupla finalidade, de fazer-vos relembrar tudo o que havia sido ensinado e fazer esclarecer tudo aquilo que estava oculto. Isso era necessário. Jesus ensinou muitas coisas na sua passagem. Foram 3 anos pela Judéia, pelas regiões da Judéia, mas ele ensinou muita coisa, coisas muito profundas, que permanece até hoje. 2000 anos a gente ainda permanece estudando e buscando entender o que Jesus nos ensinou. Mas Jesus também tinha presciência, e ele sabia que muito do que ele falou, muito do que ele ensinou seria distorcido.
Daí a necessidade de alguém para restabelecer a ordem das coisas. O Consolador prometido. E mais ainda, Jesus também sabia que ele não podia ensinar tudo o que ele queria naquele momento, porque era uma humanidade que ainda não tinha condições intelectuais de entender aquilo tudo que Jesus tinha a oferecer. Então, houve uma distribuição gradual e limitada. Só para a gente ter uma ideia, o choque que um doutor da lei, ou seja, uma das pessoas mais intelectualizadas da época, recebeu quando Jesus falou da reencarnação. Quando eles não conseguiam entender, não conseguiam conceber. Então, e não era uma pessoa qualquer do povo, era um doutor da lei, era uma das pessoas mais inteligentes, mais cultas de Israel. Então a necessidade do Consolador estava aqui, para fazer restabelecer isso. Mas com qual finalidade? Para que serve o cristianismo? Para que serve tudo aquilo que Jesus trouxe? Todo esse programa, esse conteúdo tem um objetivo definido: conduzir o homem à sua perfeição, ao seu aperfeiçoamento, fazer o homem se tornar melhor, fazer o homem cumprir aquilo para o que ele foi criado, a sua finalidade divina. Ele não foi criado para viver como planta, para viver como animal, satisfazendo instintos. A nossa época disso já passou. Nós fomos criados com uma finalidade maior. A gente foi criado para ser co-criador da obra de Deus. Porque Deus, como Jesus ensinou, nunca para de trabalhar. Nunca para de trabalhar. A gente tem percebido, com os avanços da tecnologia, da astronomia, hoje temos um telescópio centenas de vezes mais potente, mais preciso do que o Hubble, que era uma conquista da astronomia passada, e a gente tem descoberto áreas que nunca imaginávamos existir, em termos científicos. Os limites do espaço, né? Toda aquela conversa, aqueles ensaios científicos de que o universo foi criado a partir de uma explosão, então, tudo isso foi por terra. Quando a gente começa a verificar concretamente a inexistência de dimensões do espaço, né? Você olha um plano que 20 anos atrás parecia que não existia nada, aí a matéria escura. É aquela desculpa, aquela justificativa que a gente tem para quando não sabe explicar as coisas, né? Na astronomia é matéria escura. É que tem virose, você não sabe o que tem, é virose. A gente tem a desculpa pronta, né? A matéria escura. Aí você foca hoje o tal do James Webb e você vê lá bilhões de galáxias. Cada galáxia com bilhões de estrelas, que tem bilhões de planetas. E tudo isso continuamente, a gente não sabe, não tem a mínima ideia de onde vai. E Deus está sempre criando. Por isso que não tem fim, né? Se a gente pressupor, o universo é finito, a obra de Deus é finita. Então Deus acabou, um dia eu criei tudo já. Então, vou dormir e vocês que se virem. Não tem lógica isso. Então, o homem foi criado para ser co-criador. Porque Deus precisa. Não que necessita, ele pode fazer tudo sozinho, ele faz. Ele fez. Mas é necessário que haja esses intermediários, esse elo de intermediação, para auxiliar cada um desses seres que vão surgindo tempo após tempo. Deus queria separar, espíritos são criados, nascem nessa imensidão sem parar. A gente não faz a mínima ideia da quantidade que seja, de quantos mundos habitados que sejam, e cada um deles precisa de quem oriente, de quem tem um pouco mais de conhecimento, de quem tem um pouco mais de estrutura moral, intelectual, para orientar, para poder gerar mais, e assim por diante. A gente vai fornecendo essa mão de obra para preencher e para sustentar toda essa obra divina, infinita. Mas aí a gente vai também trazendo para uma realidade mais próxima a nossa.
Porque também não adianta a gente falar de infinito. Não adianta a gente analisar as coisas pela perspectiva do universo infinito. Não adianta. A gente não consegue conceber isso na nossa cabeça. Quando a gente fala de infinito, a única coisa que a gente consegue falar de concreto é o símbolo, aquele 8 deitado, que é o símbolo do infinito. Mas não tem como mensurar, não tem como analisar, não tem como explorar. É tudo meio, ainda só no plano das ideias, assim, das inferências, né? A gente está pensando. Traz para a nossa realidade. Nós vamos crescer. Estamos todos nós aqui em processo de evolução. Nesse contexto, por que é preciso um consolador? Bom, no nosso plano, na nossa realidade, por que a gente precisa de um consolador? A gente sabemos todos, imagino, que vivemos num mundo de provas e expiações. O mundo de provas e expiações é uma classificação de mundos, né, conforme dada por Kardec, do Evangelho segundo o Espiritismo, que, como o próprio título diz, ela nos oferece provas e expiações. Não diz, não é um mundo feliz, mundo de felicidade, mundo de gozos da alma. Não é esse tipo de mundo que a gente está vivendo. Isso é mais para frente. É um mundo de provas e expiações. Provas, colocar a teste aquilo que você supostamente aprendeu. Expiações, reparar, consertar, fazer melhor. A gente está nesse contexto. E precisamos de consolo nesse contexto. Esse título remete a uma das bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, versículo 2. Bem-aventurados os aflitos. Em algumas traduções, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então a raiz do consolo foi oferecida por Jesus nas bem-aventuranças. Os que choram precisam de consolo, os que sofrem precisam de consolo. E quem no mundo, qual espírito vinculado ao mundo de provas e expiações, a terra, não tem consigo alguma causa de sofrimento? Alguém aqui pode dizer, assim, com segurança, com certeza, que não enfrenta ou não carrega consigo uma causa de problemas de sofrimento? Pode falar. Eu não vou invejar. Tentarei não invejar. É inerente. E por que é inerente? Porque o espírito, na condição em que nós estamos hoje, de aprendizado, de evolução, que ainda é uma condição inicial, ele ainda tem tudo por aprender. E quem ainda tem tudo por aprender, costuma errar mais do que acertar. E o erro gera consequências. O erro gera consequências. Chute uma bola, Jasmine. Chute uma bola na televisão dos seus pais para ver o que vai acontecer. Vai uma consequência. Uma consequência não feliz, uma consequência de quem sofre. A gente sofre. Todos nós aqui estamos nesse mesmo barco. Agora, sofrer por si só não nos leva a lugar nenhum. É muito comum a pessoa ler superficialmente o Evangelho, os livros de Kardec. Está aqui. Bem-aventurados os que sofrem, os aflitos, porque serão consolados. Bom, todo mundo é aflito aqui nesse mundo. Todo mundo sofre. Então todo mundo está consolado. Maravilha. Não precisamos mais fazer nada, porque já estamos dentro da condição de nos tornarmos bem-aventurados automaticamente. Sofremos. Não é disso que se trata. Não é disso que se trata. E aqui é que entra o Cristo Consolador. Porque Ele vai nos ensinar que todos nós estamos no mesmo barco aqui,
palmilhando um processo inicial de crescimento, de evolução, de aperfeiçoamento, buscando entender tudo o que nos cerca, buscando entender todos os mecanismos que incidem na nossa vida, para perceber como é que eles funcionam, e a partir daí tentar adequar a nossa existência a esses mecanismos, para que a gente possa se beneficiar deles, tirar proveito disso e não bater cabeça. Todos nós temos isso mesmo. Mas o consolo que o Cristo promete e oferece para a gente é a compreensão das regras da vida, que a gente poderia coar e resumir na compreensão de que tudo que nos afeta, tudo que a gente vivencia, tudo que nos atrapalha, que nos perturba a caminhada, que nos tira o equilíbrio, tudo é resultado daquilo que nós mesmos decidimos, que nós mesmos escolhemos. O que isso significa? Todos nós, individualmente, somos única e exclusivamente os construtores da nossa realidade. Minha vida não está boa, eu vivo doente, eu vivo cercado de gente que me incomoda, nada dá certo, eu sou azarado, todas essas desculpas. Não tem. Aí a culpa é de quê? A culpa é do vizinho, a culpa é dos meus pais, a culpa é da sociedade, a culpa é de Deus, a culpa é de Deus. Não sei se vocês sabiam disso, na Itália, a Itália é um lugar que é muito religioso, mas também muito se blasfema lá, né? E no fascismo, Mussolini fez uma lei que proibia as pessoas de blasfemarem, criminalizou a blasfêmia. Então as pessoas não podiam mais blasfemar sob pena de passar um fiscal e prender. Então, um costume muito comum que até hoje muitos italianos mais antigos fazem, quando, vamos dizer, aquele chuta a quina da mesa que dá aquela raiva, o que acontece, bate o carro, não sei o que, ele vai blasfemar, mas ele não blasfema, então ele cospe para cima. O cuspe para cima é a troca da blasfêmia. Mas isso representa muito essa ideia de querer culpar alguém e, na falta de quem culpar Deus. Afinal de contas, é Ele que nos cria, não é? Ele não sabe de tudo. Deus não sabe de tudo. Se Ele sabe que eu vou passar por isso, por que Ele me deixa passar por isso? A culpa é dele. Aí eu digo, que chance essa criatura que pensa assim, que vive nesse tipo de pensamento, vai ter de se enquadrar como bem-aventurado, como previsto nas bem-aventuranças? Nenhum. Não é esse tipo de sofrimento que faz com que a pessoa se torne bem-aventurada. É aquele que entende as coisas. Porque aquele que entende, ele muda a sua orientação de vida. Se o que eu estou passando hoje, as circunstâncias que me envolvem, que me afundam, que me impedem, né, me paralisam no caminho, foram criados por mim, então a solução para isso está na minha mão. A solução para isso, para esse problema, está exclusivamente na minha mão. Eu não vou depender de alguém para me fazer andar. Aqui eu já peço desculpa para alguém aqui, se tiver alguém aqui que ganha a vida prometendo trazer o amor em 3 dias, resolver esse problema financeiro, essas coisas que a gente espalha para trás para aí, eu já peço desculpas. Mas isso realmente não funciona. Ninguém vai trazer a felicidade para a gente. Ela não é terceirizada. Assim como as nossas aflições também não são de causa terceirizada, são nossas. E a partir do momento que a gente entende isso, junto com essa compreensão, vem a seguinte: se a minha vida hoje não está no melhor equilíbrio que ela poderia estar dentro das circunstâncias que a gente vive no mundo de provas e expiações, eu posso construir
a minha próxima existência de uma forma mais equilibrada, mais harmonizada. Só depende da minha iniciativa e da minha vontade de exercitar essa construção. Aí, com essa compreensão, qual que é a probabilidade de alguém se congelar na sua caminhada porque a vida está difícil, os problemas, nada dá certo, esse mundo não funciona? Isso não existe para quem tem essa compreensão. Pelo contrário, é o tipo da causa de motivação. A pessoa realmente, isso aqui não está legal, eu quero algo melhor. Eu quero uma condição melhor de reencarnação. Porque aqui a reencarnação é o teste, né? Sabemos nós aqui que isso aqui não é algo real do espírito. Isso aqui é o teste. Aqui a gente está numa existência para aprender, vamos vivenciar circunstâncias, vamos enfrentar tribulações para desenvolver os nossos potenciais. Mas a nossa realidade verdadeira não é a Terra, mundo de reencarnação, mas é o mundo espiritual. É isso que o livro dos Espíritos nos ensina. Nós estamos na escola, nossa casa não é aqui. Então eu quero uma escola melhor, uma classe melhor. Eu me ponho em obra para conseguir isso. É bom saber isso, mas é melhor ainda saber isso quando a gente compreende e põe em execução. Quem daqui já está planejando a sua próxima reencarnação? A Dade já está. Já está na frente, já sai na frente. Já vai e avança um passo. Eu quero ser médico, mas estudei direito. O que tem a ver uma coisa com a outra? Nada me impede de comprar um atlas humano e começar a estudar já. Corpo humano, estrutura do corpo, os músculos, os ossos. É conhecimento. O conhecimento do espírito não perde. Na próxima encarnação eu não vou precisar ficar 5 anos estudando para o vestibular, para passar na faculdade. Eu já estou preparando para isso. Mozart encarnou mais de 10 vezes como músico, seguidamente, para ser Mozart. É um planejamento do espírito. E a compreensão que o espiritismo nos dá, destrinchando o cristianismo nas suas concepções mais profundas, ela nos dá essa segurança de chegar e falar: isso eu consigo fazer. E o que eu estou vendo hoje não é um empecilho para que eu me desenvolva. Até porque a minha existência e o meu progresso só dependem de mim. Esse é o consolo que o Espiritismo nos oferece. Esse é o consolo que o cristianismo nos oferece. E o cristianismo é o Cristo. O cristianismo é Jesus. A gente lê o Evangelho, vê toda a vida de Jesus, a vida pública dele, tudo que ele fez, todos os atos dele, e a gente pode se ver nele, até porque ele nos disse isso: vocês vão fazer tudo o que eu faço. Basta, é preciso que a gente se movimente para isso. E veja que bacana, porque o aspecto consolador do cristianismo e do espiritismo, por tabela, ele funciona em duplo aspecto. E só funciona em duplo aspecto. Não tem como funcionar pela metade aqui, não tem meia fase aqui. Ou sim ou não. Porque a partir do momento que a gente traz isso para a nossa realidade, esse é o primeiro aspecto. Que a gente traz isso para a nossa realidade, a gente entende a circunstância, a gente entende o momento que a gente está vivendo, a gente entende o que atua na nossa existência e o que é preciso de mim para progredir, para seguir uma marcha positiva de crescimento. Eu estou consolado. A falta de fé, o desespero passam a fazer parte de um passado. O indivíduo que tem o seu equilíbrio amparado nessa compreensão, ele não tem mais desespero, ele não passa por desespero. A fé dele não fraqueja mais nele. E o segundo aspecto, isso vai se repercutir no próximo.
Porque a partir do meu equilíbrio, eu vou ter todas as condições de oferecer consolo, esse consolo, para o próximo. Só que o consolo não é meu, o consolo é do Cristo. Eu vou ser um canal. Aí a gente começa a entender aquilo que Paulo de Tarso falava lá atrás: não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. A gente já começa a funcionar como ferramentas úteis do plano divino, do qual o Cristo é o nosso representante aqui na Terra. Eu posso levar, através do meu consolo pessoal, de eu estar consolado, dividir isso com quem está à minha volta e que está vivendo uma situação de desesperança. A gente é útil para nós e para o próximo. E sem precisar fazer coisas mirabolantes. Vou arrecadar milhões para acabar com a fome na Etiópia, acabar com o sem-teto no Brasil. Não precisa. Nenhum de nós vai fazer isso. Nenhum de nós vai sanear a pobreza, a miséria do mundo. Até porque não é isso não é isso uma necessidade do nosso planeta hoje. Também tem uma lição que Jesus nos disse, né? Pobres terei sempre convosco. Isso tudo é necessário para que a gente desenvolva, né, nossa capacidade de crescimento, de sermos espíritos alinhados ao cristianismo. Mas é preciso que a gente tenha esse equilíbrio, e a partir dele só a gente já passa a funcionar como instrumentos úteis da providência divina. Agora, para que isso funcione de fato na nossa existência, é preciso seguir a instrução que o Espírito da Verdade passou na primeira instrução que foi dada nesse capítulo. Advento do Espírito da Verdade, o título dessa instrução. E tudo bem, tem muita gente que discute qual seria a identidade do Espírito da Verdade, ou o Espírito de Verdade, né, algumas traduções. Eu sigo aqueles que acham que é Jesus. E ele recomenda fortemente aqui no fim dessa instrução: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se realizaram não são de origem humana. E eis que, além do túmulo, que acreditáveis o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede vós os vencedores da impiedade. Está repetindo aquilo que foi dito no Evangelho, né? No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Cristo venceu esse mundo não era nem um mundo de provas e expiações na época dele, né? Ali foi um divisor de águas, porque ainda estava saindo do mundo primitivo, uma condição do mundo primitivo, um mundo de provas e expiações. Então, mas ele venceu aquilo tudo, passou por todas aqueles perrengues que ele enfrentou, e ele venceu, ele saiu triunfante. Tipo, se ele enfrentou a cruz e venceu, a gente vence o nosso cotidiano. A gente vence. É preciso querer, e é preciso saber como. Daí a necessidade do estudo também. Não basta só ter boa vontade, é preciso entender. E o entendimento a gente apreende a partir do estudo. Por isso que se bate tanto na casa espírita: precisa estudar, precisa ler Kardec, ler as obras complementares, inúmeras obras complementares sobre todos os assuntos que foram abordados por Kardec. É preciso entender, preciso compreender para aplicar corretamente e não ficar preso a ideias preconcebidas e equivocadas. Fazer caridade, vou fazer um sopão de sopa para distribuir na sua casa. É isso. Ajudar o próximo, ou doar as coisas que não tem em casa. Não é isso. Então, para fazer certo, a gente precisa dessa base. O Consolador funciona a partir do momento que a gente entende. É isso que o Cristo veio nos oferecer, e é isso que a doutrina espírita veio desenvolver. A possibilidade de entender profundamente tudo aquilo que foi explicado por Jesus, mas com essa finalidade, para que a gente possa trazer esse consolo para nós, para a nossa realidade, no momento que a gente vive, porque é necessário.
A gente está vendo hoje, e isso também não é nenhuma novidade, porque também está no Evangelho. As iniquidades, e as guerras, e as promessas de guerras, e os pais brigando contra filhos, e os reinos se levantando contra reinos, fazem o amor de muitos esfriarem. É o que a gente está vendo hoje isso. Muita gente está entrando em desesperança, porque não tem esse entendimento, que acha que é tudo ruim, o mundo está caindo, que o mundo está se desmoronando, e não consegue entender que isso é parte, que isso é uma das matérias que pertence à grade curricular do nosso momento, e que, como em todas as outras, é mais uma que a gente precisa tirar uma nota boa para passar. Simples assim. Só que para passar precisa estudar. Então é bom que a gente estude, é bom que a gente entenda, é bom que a gente aprenda. E aprender vai muito além de estarmos aqui hoje, por exemplo, vir toda semana ouvir uma palestra, ouvir um seminário. É constante, é algo constante. No Livro dos Espíritos, na introdução, tem aqui o item 8º, que Kardec chamou perseverança e seriedade. Ele está falando do estudo da doutrina espírita. Está aqui: o estudo de uma doutrina como espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão novas e grandes, não pode ser feito proveitosamente, senão por homens sérios, perseverantes, isentos de prevenções e animados de uma firme e sincera vontade de chegar ao resultado. Mais para frente: o que caracteriza o estudo sério é a continuidade. Devemos admirar-nos de não obter respostas sensatas a perguntas naturalmente sérias, quando as fazemos ao acaso de maneira brusca em meio a perguntas ridículas. Uma questão complexa requer, para ser esclarecida, perguntas preliminares ou complementares. Quem quer adquirir uma ciência deve estudá-la de maneira metódica, começando pelo começo, seguindo seu encadeamento de ideias. É necessário. É necessário, porque senão não funciona. A compreensão tem que ser global, porque todos os tópicos que o cristianismo nos trouxe, eles estão imbricados. Não existe nenhum que pode ser destacado e analisado isoladamente. Vou estudar só isso e vou aplicar só isso. Sem o conjunto ele não funciona. Então é necessário, acima de tudo, para que a gente materialize esse aspecto consolador da doutrina, e para que nele a gente possa se inserir de modo a fazer jus à recompensa prevista por Cristo nas bem-aventuranças, como sofredores, sim, mas sofredores conscientes das suas causas de sofrimento, conscientes do seu papel naquele momento que foi criado, e cientes do que deve ser feito para buscar a superação desse momento. A gente precisa entender, conhecer. Estudo é necessário. Aqui é uma escola, a gente já falou isso. O mundo é, nossa terra, assim como os outros todos os mundos, são escolas, cada qual com uma necessidade, uma exigência. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Ninguém vai para a escola para brincar. Ninguém matricula o filho numa escola para que fique lá a tarde e a manhã inteira brincando, fazendo bonequinho de areia. É para estudar, para entender, tirar nota, passar de ano. Aqui é a mesma coisa com a gente. Por que entender de forma diferente? Então eu espero que esse texto, bem entendido, vocês podem ler em casa, vocês podem pegar, tem muito material no YouTube, na internet, que vai dar mais subsídios ainda para vocês entenderem e refletirem sobre isso, né? Que ele possa impulsionar a lista de resoluções de ano novo. Afinal a gente ainda está na primeira dezena do mês, né? Ainda dá para programar a nossa lista de resoluções, para encaixar isso, estudar com profundidade, aprender o máximo possível, viver esse aprendizado e tirar de vez esse tormento da desesperança, do medo, da falta de fé pelo futuro, que é tudo obscuro, é tudo nebuloso. Não é. Tirando esse véu que o conhecimento nos tira, a gente vê que não é nebuloso, não tem nada nebuloso. São mais oportunidades.
cada vez mais proveitosas para crescer. Nos momentos de crise é que a gente cresce mais, o espírito cresce mais. E essa transição é um momento de mudança muito grave. A gente pode tirar o máximo proveito disso. Basta querer e basta buscar. Então, fica o convite, agradeço a paciência de todos vocês. Desejo um excelente 2024 para todos, com muito estudo, com muita compreensão, com muita iluminação e com muita prática do Evangelho. Muito obrigado e uma boa semana para todos. Então agora a gente vai levando o nosso pensamento com muita alegria no coração para alcançar todos esses amigos espirituais que de alguma forma participam conosco desse processo de reconstrução, de renascimento dentro do cristianismo, dentro da doutrina espírita, que nos recebem hoje nesse ambiente tão abençoado, tão preparado para esses estudos, para esses aprendizados. Então, aos nossos mentores, aos mentores da casa, aos mentores desse trabalho, o nosso muito obrigado pela parceria, pela confiança, pela amizade, pela intuição e pela inspiração que nos despertam para que a gente possa alcançar os ensinamentos, os aprendizados na sua maior profundidade. Muito obrigado. E elevando mais o pensamento, a gente vai buscar aquele que é a razão pela qual estamos aqui hoje reunidos, aquele que nos trouxe pessoalmente esse guia bendito e iluminado de transformação e de progresso, e que permanece diuturnamente no nosso horizonte, como um farol a nos iluminar o caminho, a nos orientar a estrada certa e a nos infundir confiança, serenidade, força e fé, para seguir no caminho mesmo diante das dificuldades, diante dos tropeços que o nosso meio oferece. Ao nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso muito obrigado por todo o seu amor, por toda a sua misericórdia, por toda a sua paciência que nos envolve. E em Ti, Mestre, rogamos suas bênçãos para que envolva cada coração aqui presente, para que cada irmão possa retornar ao seu meio, aquecido do seu amor, iluminado pela esperança de viver uma vida mais evoluída, uma vida mais cristã. Que cada um de nós possa, na prática desses aprendizados, funcionar como cartas vivas do seu Evangelho, ajudando, auxiliando a transmiti-lo a todos aqueles que convivem conosco, e assim que possamos dar o nosso contributo dentro da nossa pequena capacidade para fazer com que essa família humana se torne cada vez mais integrada nos mais profundos laços de irmandade, fraternidade e de fé promanados de nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus e graças a